ouvi-lo falar. E o Senhor começa o seu sermão falando dos bem-aventurados. E o Senhor dizia que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, os que têm fome e justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por sua causa. A estes, se você se enquadra em um desses, você é um bem-aventurado. E o Senhor diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Aleluia. Temos nos deixado de se preocupar em sermos bem-aventurados, de sermos pacificadores, de sermos misericordiosos. Mas, quando somos, o Senhor diz na sua palavra que grande é o nosso galardão. Aleluia. O Senhor ainda continua com seu sermão, dando muitos ensinos aos discípulos e àquela multidão. E o Senhor, Ele vai falar. O Senhor vai falar do homicídio, do adultério, da justiça. O Senhor vai falar sobre a lei. O Senhor vai falar como se deve orar, como se deve dar esmolas, como se deve jejuar. O Senhor vai falar sobre ansiedade. O Senhor vai falar sobre luz e trevas. O Senhor vai falar como juntar ouros no céu, tesouros no céu. O Senhor vai falar dos falsos profetas. Eu imagino que este sermão não durou apenas 1 hora de pregação. Esse sermão não durou 2 horas de pregação. Esse sermão durou muitas horas. Foi muito tempo, muita coisa para o Senhor ensinar os seus discípulos e a multidão que o escutava. Mas o que diz a Bíblia é que este povo não ficou cansado de ouvir o Senhor Jesus. Pelo contrário, a palavra diz que eles ficaram maravilhados, porque Jesus, Ele pregava com autoridade, Ele não pregava como os escribas. E isso causava nas pessoas um espanto, um regozijo, que deixavam maravilhados de ouvir o Senhor falar de tantas coisas que eles queriam saber. Eram coisas que aquele povo queria resposta. E o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar resposta, amém? E aqui o Senhor vai falar, no verso 13, vós sois o sal da terra. O Senhor vira para os seus discípulos e diz, você é o sal da terra. Aleluia. O Senhor, Ele conta conosco para dar sabor a este mundo. Assim como o sal, uma das suas funções é dar sabor aos alimentos, é dar sabor à comida. Nós, como sal da terra, também temos as nossas funções no reino de Deus. Faltar o sal, irmãos, é terrível. Eu não sei se vocês já comeram sem sal. Tem pessoas que por conta da saúde precisa comer sem sal. Mas uma vez eu fui a um almoço, estava lá na mesa, bonita, de encher os olhos, a boca, de olhar aquela comida. Então eu peguei, caprichei no meu prato. Eu coloquei, meus irmãos, depois fiquei com vergonha. Um monte de comida. O prato ficou dessa altura, parecia de um peão. Mas sabe o quê? Que eu queria colocar tudo que tinha naquela mesa. Eu queria comer de tudo. Irmãos, quando eu coloquei a comida na minha boca, sem um pingo de sal. E agora, meu Deus do céu, como eu queria um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal resolveria nesta comida. Fiquei disfarçando, fazendo um esforço para engolir aquela comida. Disfarcei, fui até a cozinha, joguei a comida toda fora. Peguei uma frutinha e fiquei ali ainda disfarçando. É assim, irmãos, nós no mundo somos necessários
para dar sabor, somos necessários para poder levar às pessoas alegria e satisfação. Se naquela comida tivesse uma pitadinha de sal, eu teria saído de lá satisfeita, de barriga cheia, mas faltou o sal. Não tinham sal, fiquei frustrada, decepcionada. Assim é o mundo para com a igreja de Cristo. Quando a igreja de Cristo é ausente no sal, não tem sal, ou quando a igreja de Cristo está salgada demais, as pessoas rejeitam, negam. É necessário que tenhamos, que sejamos essa pitadinha de sal na vida das pessoas, para que elas não se frustrem, não se decepcionem e não queiram mais vir à casa do Senhor. Quantas pessoas você conhece que diz, eu não vou mais à igreja, porque alguém me machucou, eu me frustrei, eu me decepcionei. Eu já ouvi muitos falar que não vêm à casa de Deus por conta de frustração, de decepção. Assim sejamos, irmãos, na medida certa. Uma pitadinha é suficiente. Às vezes nos sentimos sozinhos e incapazes de fazer a obra de Deus. Falamos assim, sou sozinha, sou única crente na minha casa, sou o único crente na minha escola, sou o único crente na minha faculdade, no meu trabalho, é impossível de fazer a obra. Eu estou sozinho. Eu quero dizer, queridos, que você é sal da terra e uma pitadinha, você somente é capaz de satisfazer todo aquele ambiente. Você não precisa mais de uma pessoa na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola para fazer a obra de Deus. Uma pitadinha só é suficiente. Você pode fazer a obra de Deus. Aleluia. Assim como no tempo de Jesus, as pessoas se encontravam sem esperança e buscando respostas e querendo entender as coisas. Nós estamos vivendo tempos parecidos. Tempos em que o mundo busca respostas. O mundo está apavorado. Ninguém entende o que é essa pandemia. Ninguém entende o que é esse vírus. É o fim do mundo, é Jesus voltando. O que está acontecendo? Muitos estão apavorados. Precisa da igreja de Cristo chegar junto até essas pessoas e falar do amor de Jesus. Elas estão apavoradas porque não sabem para onde vão se morrerem. Estão apavoradas que se pegarem o vírus, Covid, serem internados e morrerem, não sabem para onde vão, morrem, têm medo. Mas nós, a igreja de Cristo, sabemos para onde vamos. Precisamos levar até essas pessoas essa boa notícia. Não tenha medo. Mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Aleluias. O Senhor diz em João 4,35, na parte B, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. É isso mesmo, irmãos. O mundo, os campos, já branquejam para a ceifa, estão prontos, preparados para se fazer uma grande colheita. Sabe por quê? Eles estão sensíveis. Eles estão apavorados, como eu disse. É uma ótima oportunidade da igreja chegar com a palavra de Deus. Mas irmã, como farei nessa pandemia? Não podemos ir à casa de ninguém. Não podemos ir às ruas. Nós podemos usar as ferramentas que o Senhor nos permite usar hoje. O que nós não podemos é ficar calados, porque um vírus tem nos amedrontado. O que não podemos é ficar parados, porque um vírus tem nos amedrontado. Nós devemos usar as ferramentas que o Senhor nos dá hoje para pregar a palavra de Deus. Hoje todo mundo, eu imagino que poucas pessoas não têm um celular. O celular hoje é fundamental na vida das pessoas para estudar, para assistir os cultos. É fundamental, aliás, é necessário. É necessário hoje. Então, eu imagino que a maioria das pessoas hoje tem um celular. Você tem um celular.
Você tem o Espírito Santo de Deus. Ministra a palavra de Deus no seu celular. Ministra a palavra de Deus nas suas redes sociais. Ministra a palavra de Deus com aqueles que você pode conviver, chegar junto, que é a sua família. Ministra a palavra de Deus, porque os campos braquejam, estão prontos para a colheita. Aleluia. Por isso, nesta noite, queridos, estou aqui para dizer a você que você é sal da terra e luz deste mundo. Aleluia. Você foi chamado para dar sabor ao mundo. Você foi chamado para animar, para encorajar, para dar esperança, para dar vida às pessoas, praticar o amor ao próximo, com atos de pureza, santidade, sendo referencial para as pessoas do seu convívio. Aleluia. É essencial que nós busquemos, irmãos, nesses tempos, eu não vou dizer só esses tempos, mas sempre, santidade ao Senhor. Não é fácil renunciar aos prazeres da carne, não é fácil renunciar coisas que no mundo acha natural, normal. Você quer viver as mesmas coisas que as pessoas lá fora vivem e praticam, mas esquecem que vocês não podem fazer o que eles estão fazendo, porque é uma grande diferença. Você é sal, você é luz, e precisa, com santidade, buscando ao Senhor, chamar a atenção dessas pessoas, atrair essas pessoas para Cristo Jesus. A função do sal, uma das funções do sal, é dar sabor ao alimento, é dar sabor à comida. Nós também temos muitas funções, e uma dessas funções, irmãos, é dar sabor à vida das pessoas. E não tem sabor melhor do que a certeza, a confiança que temos um Deus por nós, um Deus que está no controle de tudo, um Deus que não desampara, um Deus que lhe permite passar por essa prova, porque Ele tem algo para a sua vida, e precisa você passar por isso, para que Ele te use com autoridade e sabedoria. Se você não passar por isso, você não vai ser usado da forma como você quer ser usado. É necessário que você passe, é necessário que você confie, é necessário que você creia que o Senhor está no controle, Ele está trabalhando a seu favor. Aleluias. Ainda em Mateus 5,13, diz assim: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu imagino que Jesus observava as pessoas indo até o Mar Morto, buscar o sal. E as pessoas, quando elas pegavam o sal, era necessário tirar a camada exterior, porque era cheia de poeira e de impurezas, e se aproveitava apenas a parte interior, a parte mais pura. Então aquele sal, ele era lançado fora e pisado. Então, imagino que Jesus, Ele vendo aquela cena, as pessoas indo buscar o sal, porque o sal era necessário para dar sabor à comida, o sal era necessário para impedir que a carne apodrecesse, não tinha geladeira. O Senhor via que as pessoas iam buscar o sal, porque o sal era algo necessário, mas quando as pessoas iam pegar o sal, tinha que antes tirar a camada exterior, aquela parte impura, aquela parte insípida, jogava fora, e as pessoas passavam e pisavam naquele sal que não servia para nada, se aproveitava apenas a parte pura, limpa do sal. Assim o Senhor olhou, observou e comparou com o discípulo. Assim como o sal, o discípulo é necessário. Assim como o sal, a igreja é necessária. As pessoas vão buscar a igreja do Senhor para tirar as impurezas, para tirar o que não presta, para que possa ser aproveitado somente o que presta, o que é puro. Assim o Senhor comparou o sal com os discípulos. O Senhor comparou o sal com as nossas vidas. Somos necessários, irmãos. Que bom saber, somos necessários.
Às vezes nos sentimos um nada. E eu quero dizer, você é necessário. Você é importante. Você é sal da terra. Aleluia. Assim somos nós, quando deixamos de ser sal na vida das pessoas. Causamos frustração, decepção, perdemos a nossa utilidade. Assim como aquele sal impuro, cheio de poeira, ele perde totalmente a sua utilidade. Nós, quando nos afastamos do Senhor, quando nos deixamos contaminar pelas coisas que não prestam deste mundo, com as impurezas, assim ficamos, sem utilidade alguma, sem função alguma. Então eu digo, irmãos, esta noite, você é sal, precisa que tire essa camada aí, empoeirada, isso aí na sua vida que está com poeira, isso aí na sua vida que está com impurezas, lança fora, joga fora e fica somente com a parte boa, útil para o reino de Deus. Aleluia, o Senhor não desiste de você, o Senhor não desiste de nós. O Senhor, Ele está o tempo todo dizendo, olha, tem jeito, só basta você querer, entender, confiar e crer que o Senhor está o tempo todo trabalhando a nosso favor. Aleluia, eu tinha 2 discípulas e eu percebi que na vida dessas discípulas eu fui totalmente ausente de sal. E na outra discípula eu fui salgada demais. Sabe quando você é a última a saber da vida do seu discípulo? Todo mundo sabe o que ele está fazendo, menos você. Parece o... Não, ia falar um comentário mundano, tá? Repreendido em nome de Jesus. Mas sabe quando você é o último a saber da vida daquele discípulo e passa a questionar por quê? Por que eu sou a última a saber? Por que ele não confiou em mim para me contar o que estava se passando? Um dia eu tomei coragem, chamei as minhas 2 discípulas, primeiro chamei uma, depois chamei a outra e perguntei. E tivemos uma conversa bem franca. Uma me disse, eu vejo você tão ocupada, sempre correndo, tão cheia de coisas para fazer. Não queria ocupar mais o seu tempo com as minhas coisas, com os meus problemas. E eu percebi ali que eu tinha sido ausente na vida dela. Talvez preocupada demais comigo mesma e não prestava atenção. E quando eu soube, e quando eu ficava sabendo das coisas que ela fazia, das coisas, aliás, daquilo que ela estava passando pelos outros, na minha cabeça era rebeldia. Na minha cabeça era, quando o cinto apertar, ela vai saber me procurar. Deixa pra lá. Um dia, quando o negócio apertar mais, ela vem pedir socorro. E fui deixando. Isso é a ausência de sal. Ela não me procurava porque eu não depositei na vida dela o amor necessário. Aquela pintadinha de sal que dá sabor. Talvez se eu tivesse agido diferente com ela, eu não teria, em todas as situações da vida dela, ter sido a última a saber. A outra, eu fui salgada demais, me metia demais, queria saber demais. E aí ela disse, eu não lhe conto porque eu tenho medo de você brigar comigo. Você é muito brigona, eu tinha medo de você brigar, é por isso que eu não conto para você. Exagerei no sal, me metia e não deixava o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Me metia na forma de se vestir, me metia na forma de falar, me metia na forma de se comportar. Fui salgada demais. Resultado, perdi as minhas discípulas. Para a glória de Deus, uma está servindo ao Senhor, mas a outra não quer saber. A outra não quer saber do Evangelho, a outra não quer saber da casa de Deus. Alguns dias atrás, eu ainda encontrei ela no Face, eu conversei com ela. Eu disse, como está a sua vida? E ela me contou como estava a vida dela. Eu falei, então você já conquistou o que você queria.
O que é que a impede de buscar a Deus, de voltar para os caminhos do Senhor? Aquilo que você desejava, você já tem. O que é que te prende? Aleluias. E ela simplesmente não falou mais comigo. Às vezes não aprendemos e continuamos sendo ou falta de sal ou sal demais. Então, líderes de PGM, cuidado para não ser ausência de sal ou salgado demais. Seja na medida certa, uma pintadinha só é suficiente para que o seu discípulo confie em você, para que o seu discípulo, ele se sinta à vontade para dividir sobre a vida dele com você. Não adianta querermos obrigar e nem achar que são rebeldes, não são. Porque quando nós confiamos em alguém, não precisa que a pessoa nos procure, nós é que vamos até ele. Nós vamos procurar e conversamos e desabafamos tudo aquilo que é necessário. Então, queridos, o seu discípulo, ele só está esperando que a comida fique boa com apenas uma pitadinha de sal. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ainda diz aqui no versículo 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Em João 9,5, Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Logo